Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast da Ajuda à Informática. O tema do quarto episódio é a educação do futuro. Portanto, se é professor, educador, pai, mãe ou simplesmente se interessa em educação, este episódio é para si. Descobrir como Portugal está a transformar esse desafio numa oportunidade única para as nossas crianças. Bela introdução, e isso faz-me lembrar como reagimos quando os computadores chegaram às escolas. Muitos pensaram como seria essa revolução e como seria implementada, e muitos professores pensaram que isso iria ser o fim do ensino tradicional. Pois é, e agora temos uma situação que é bem diferente. Em vez de temer a tecnologia, estamos a descobrir maneiras fantásticas e incríveis de usar a inteligência artificial, ou IA, para desenvolver o pensamento lógico das crianças. Por exemplo, sabia que podemos começar por ensinar o que é um algoritmo a crianças de 10 ou 11 anos, como algo tão simples como descrever a rotina matinal, em que o levantar da cama e vestirem-se é um algoritmo, um processo simples e que muitas vezes nem pensamos como ele se desenrola, mas que tem implicitamente um raciocínio lógico e a realização de um conjunto de tarefas, assim como um objetivo, a preparação para sair de casa e ir para a escola. Certo? Então, está-me a dizer que numa primeira fase, no quinto ano, não precisamos de equipamentos caros ou laboratórios sofisticados para iniciar esta aprendizagem? Exatamente. É simples. Quando pedimos a uma criança de 10 anos ou 11 anos para que ela descreva todas as etapas, passo por passo que ela executa quando se veste pela manhã, estamos, na verdade, a ensinar o conceito básico de algoritmos. E podemos expandir isso até perguntar: e se a não tiver meias ou a camisola favorita que ia vestir afinal e que está suja? Ou como mudaria a sequência se nesse dia estiver a chover, mesmo que o tempo seja primaveril, como acontece no mês de maio? E aquela atividade com origami que geralmente todos os professores gostam de falar e apresentar como um exercício na sala de aula? Parece-me uma forma brilhante de ensinar sequências lógicas e até criar algumas atividades com os meus alunos e que, sem se aperceberem, estão a utilizar um algoritmo. Sim, essa atividade pode ser excelente. Cada dobra é uma instrução e errar um passo não vai resultar, por isso não devemos alterar a sequência. Bem, todos nós já tentamos fazer um tsuru em origami, aquele pequeno passarinho de papel que todos adoram e que afinal acabamos com algo completamente diferente, não é? É um exemplo perfeito de como pequenos erros num algoritmo podem mudar todo o resultado. Mas alguns professores falam que o programa já é tão extenso e que não vão conseguir lidar com essas alterações, por muito úteis que possam ser. Bem, essa é a parte interessante. Nas aulas de TIC, que são obrigatórias do quinto ao oitavo ano, esses conceitos já podem ser naturalmente integrados. E na matemática, quando ensinam estatística no sétimo ano, podem facilmente fazer conexões com algoritmos de previsão. Interessante. E imagino que nas aulas de português também possa dar para trabalhar essas aprendizagens. Estou correto ou não? Sem dúvida. Um exercício que se pode fazer a miúdos do sexto ano ou do sétimo ano e que tem feito muito sucesso é pedir-lhes que distingam entre textos escritos por humanos e por textos escritos por inteligência artificial. Acredito que vai existir entusiasmo quando lhes for colocado como um desafio para eles descobrirem as diferenças subtis na estrutura das frases e na utilização de expressões idiomáticas. E quanto aos pais? Como eles podem participar desse processo? Muito bem. Saiba que os pais têm um papel fundamental. Juntos, pais e filhos podem começar por configurar dispositivos, instalar aplicações e configurar o dispositivo em conjunto com os filhos, explicando que certas permissões são necessárias e outras não, fazendo-lhes notar o que pode ser abusivo. É uma ótima oportunidade para falar sobre privacidade digital e sobre segurança. Cabe também aos pais e educadores que devem explicar problemas relacionados com valores éticos e sociais, transmitindo princípios sobre a equidade, sobre o enviesamento ou viés e mesmo situações relativas à justiça ou à falta dela em sistemas automatizados, promovendo a empatia e comportamento ético online, falando do cyberbullying, da privacidade ou abordando questões relativas ao impacto social das tecnologias no contexto dos valores familiares. Como tudo na vida, há sempre coisas positivas e negativas, cabe a cada um de nós contribuir para a diferença. Isso lembra-me aquela história que tenho ouvido e que está ligada ao recrutamento em empresas e que só selecionava ou identificava elementos do sexo masculino.
mesmo que existissem candidatas do sexo feminino com mais habilitações. Exato. E esse é um exemplo perfeito para discutir e introduzir na conversa o que são os vieses e como acontecem em inteligência artificial e muitas vezes em processos de seleção de novas admissões em empresas, mas não só. O objetivo é demonstrar aos nossos filhos como podemos criar um sistema preconceituoso no que nos é apresentado, simplesmente porque foi treinado com dados limitados e sem uma auditoria aos dados. Desse modo, mesmo que complicado, os miúdos começam a entender a importância da diversidade e nas escolhas que fazemos, explicando que quando estão a ver vídeos no YouTube ou no TikTok e como esses vídeos são apresentados, mesmo que não os tenham escolhido, e como se desenrola esse processo algorítmico. E quanto às atividades práticas que as famílias podem fazer juntas e que ao mesmo tempo possam dar conhecimentos aos miúdos e que eles possam ficar interessados? Bem, existem diversas escolhas e opções interessantes. Mesmo que não resida em Lisboa, pode ser uma tarde divertida e passada em família. O Pavilhão do Conhecimento no Parque das Nações em Lisboa, ou venha conhecer em Coimbra o Exploratório, que é o Centro Ciência Viva, um espaço de promoção da ciência e da cultura científica, por certo que os vossos filhos vão adorar e uma boa forma de passar um dia em Coimbra. Mas existem mais locais espalhados pelo país e que têm exposições fantásticas sobre robótica e sobre inteligência artificial. Mas também em casa podem explorar como funcionam os assistentes virtuais, experimentar como podem ser uma ajuda. Parece que estamos realmente a preparar as nossas crianças e pré-adolescentes para um futuro cada vez mais automatizado. E sabe o que é mais interessante? Não estamos apenas a ensinar tecnologia, estamos, acima de tudo, a desenvolver pensamento crítico e a criar novos pensamentos e ideias. Quando uma criança entende como um algoritmo funciona, ela está melhor preparada para questionar as informações que recebe online e perceber como funciona esse mundo digital e que muitas vezes estará horas ligadas no seu smartphone de forma online quando está a pesquisar ou a jogar. E os miúdos que estão agora no 7º e 8º ano, o que podemos fazer? Já para os mais crescidos, entre os 12 e os 14 anos e que estão no terceiro ciclo, podemos começar a usar ferramentas como o Scratch, que é um jogo para computador fácil de instalar e é ideal para crianças que estão a começar a programar e foi desenvolvido para ajudar crianças a partir dos 8 ou 9 anos, mas que é também ideal para crianças que estão no 7º ano e que estão a ter os primeiros contactos com programação e que desse modo podem criar pequenos projetos que utilizam conceitos de inteligência artificial, como um jogo que reconhece desenhos ou um robô virtual e que responde a perguntas simples. Então, no final, não é só sobre códigos e programação. O segredo é que não se está a formar jovens programadores, estamos sim a desenvolver pensamento lógico e a criatividade, certo? Correto. O objetivo é como formar cidadãos que entendam como a tecnologia pode impactar nas vidas dos jovens, que são muitas vezes nossos alunos ou educandos. E sabe o que mais me anima? Ver como as crianças naturalmente fazem conexões que nós, adultos, às vezes demoramos para perceber. Talvez porque elas têm mais contacto com a tecnologia que nós tivemos quando tínhamos na idade deles. Parece que chegamos a um ponto interessante neste episódio e que me deixou animado e com vontade de contar a outros professores e pais. Sim, e o recado final é claro. Não precisamos ser especialistas em IA para começar a ensinar nossos jovens sobre ela. O importante é manter a curiosidade viva e criar um ambiente onde eles possam explorar, questionar e aprender de forma segura e criativa. E não esquecer a disciplina de cidadania e desenvolvimento, que é perfeita para discutir as questões éticas da inteligência artificial. Falando, por exemplo, se devemos confiar sempre nas recomendações do YouTube. Sim, há muita coisa que pode ser ensinada em muitas disciplinas e que estamos a falar de inteligência artificial. E chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que tenham ficado inspirados a trazer um pouco de inteligência artificial para as vossas salas de aula ou para as vossas casas. Lembrem-se, não precisam de ser especialistas em tecnologia para começar. O importante é a curiosidade e a vontade de explorar este mundo com os vossos alunos. Como reflexão, a inteligência artificial, IA, não é apenas mais uma tecnologia emergente, mas um elemento transformador da sociedade que os jovens entre 10 e 14 anos irão habitar como cidadãos e profissionais no futuro. Esta realidade impõe uma responsabilidade compartilhada entre instituições de ensino e famílias.
onde cada parte possui papéis complementares e fundamentais. Até lá, continuem a inspirar as mentes do futuro. Obrigado por nos ouvirem e até ao próximo episódio do podcast da Ajuda à Informática. E já sabe, vá até ao nosso site, lá existem muitos artigos que podem ser do seu interesse. Este episódio foi produzido usando a ajuda de ferramentas de inteligência artificial. Todos os dados foram previamente verificados. Ficha técnica, voz, clonada através de inteligência artificial. Edição, software de edição de áudio. Música, royalty free e criada especificamente para o podcast.